Olá, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre jornada de trabalho, né? Que é um assunto, né, Márcio, que vai trazer certo desconforto para aquele gestor que não gosta de seguir um protocolo de atuação, porque nada mais é que, os dispositivos que trata de jornada de trabalho traz para o gestor, né? Traz um protocolo de atuação, né, não, Márcio? Vai trazer desconforto para gestor preguiçoso, né? Verdade. Um gestor ruim, ruim e mal. Na verdade, nós vamos falar aqui sobre a Portaria 61, um pouco sobre atividade física, um pouco sobre folga mensal garantida e sobre o formulário de escala de previsão mensal. Eu costumo dizer que esses dispositivos, eles protegem o efetivo e também controla a demanda. Justamente. No sentido que vem lá o prefeito, passa uma demanda para o gestor. Aí vem o prefeito regional, passa outra demanda. Vem o vereador, passa a demanda. Vem a comunidade, passa a demanda. Se ele não tiver esse dispositivo, ele pode trabalhar beirando a ilegalidade. Mas quando ele tem esse dispositivo, ele consegue proteger o efetivo e consegue controlar a demanda, né? Justamente. O que o Carlão está tentando dizer é o seguinte: a demanda da cidade de São Paulo é tão grande, tão grande, tão grande, que se não tiver um dispositivo para controle da demanda, vai escravizar o policial. Porque não deixa mais o policial ir para casa. Porque se for considerar a demanda, ninguém mais vai para casa. Todo mundo fica trabalhando 24 horas, bota uma correntinha lá no pé lá e fica trabalhando 24 horas, né? Então a demanda não justifica escravizar. A demanda não justifica você colocar o cara para trabalhar 30 dias ininterruptos, né? É isso que o Carlão está falando. Tanto é, gente, que nós vamos começar aqui pela Portaria 61. A Portaria 61, lá no parágrafo único, ela é bem clara. As jornadas de trabalho elas são fixas e planejadas. Qualquer alteração deve-se, né, cientificar o seu servidor. Então, aí a gente começa a ir lá para as convocação de jornada extra que está lá no capítulo da jornada, né, não, Márcio? Antes disso, Carlão, vamos explicar esse dispositivo que você falou do artigo 2º. As jornadas serão fixas e previamente planejadas. Sua alteração deverá ser convocada ao servidor com antecedência, certo? Certo. Fixa e previamente planejada. É rotina, meu filho. É rotina. Não adianta você falar que na sua unidade não tem rotina, não tem horário, até mesmo porque a Portaria 61 ela estabelece horários lá. E ela fala quem que pode criar horário. A Secretaria e o Comando Geral. A sua unidade não pode criar horário. Se você achar, eu posso colocar aqui o pessoal das 15 às 3 horas da manhã porque eu quero. Você não pode. Você é chefe de unidade. Você tem que pedir para o comando, tem que pedir para a secretaria. É fixa e previamente planejada. E esse negócio de falar assim, você tem que ligar para saber a escala, isso é coisa do passado, viu? Isso é balela do passado, tá certo? Quem tem que avisar a alteração de escala pro servidor é a administração da unidade. Você vai alterar a vida do servidor, tenha, no mínimo, o respeito de ligar para o trabalhador e falar assim, olha, amanhã o seu horário está diferente, não vai ser o horário que você vem trabalhar. E você que é trabalhador, se o seu horário é das 7 às 19, vem trabalhar 7 horas. Vem trabalhar 6h50, 7 horas, que é o seu horário de entrada. Se você não foi avisado, aquele é o seu horário de entrada. É simples assim. Faz o remanejamento na escala e dá continuidade de serviço. Mas antes de eu falar das convocações para a jornada extra, é bom salientar o seguinte, nós estamos falando o tempo inteiro de jornada de trabalho. Tanto é que lá na Portaria 61 vai falar novamente das escalas que existem na Guarda Civil, que é jornada diária e de plantão. E tá lá os horários específicos, gente. Às vezes eu não entendo como que um gestor faz uma convocação para a jornada extra, né? E não entende que ele está convocando para uma jornada de 8 ou 12. Sabe? É inacreditável o gestor entender que pode convocar as pessoas para trabalhar 2 horas e querer pagar só 30 minutos. Tô te convocando para 30 minutos. É verdade. E tá lá, ó. Lá no artigo 10, gestor, lá no artigo 10, está dizendo quais são as situações que você pode convocar o cara na sua folga. Exatamente. Tá lá bem descrito. Tá lá, escala de operações para eventos. Ainda até faz um adendo lá, né, sobre as convocações para depor em outros órgãos, né, em eventos de outros órgãos. Vou ler o texto aqui, ó. Ele fala assim, ó, escalas em operações, escalas para participação em eventos, reunião do efetivo com a chefia da unidade ou de comando superior e outras hipóteses definidas em normas internas da SMSU e órgãos subordinados, né? Então, assim, tem um rolzinho ali até exemplificativo do que você pode convocar o seu servidor. Por exemplo, convocar o servidor para responder um deveres informar, que é um documento que nem existe, você não tem suporte legal.
Porque isso o servidor pode fazer no dia de serviço. A convocação para jornada extra ela é excepcional. Exatamente. Excepcional. Você só tira o trabalhador de casa no dia de folga se não tiver outro remédio. Se não tiver outro jeito. Agora, por capricho seu, eu quero que você vai trocar o seu colete no seu dia de folga, porque no dia de serviço tem que atender demanda. Pelo amor de Deus, né? Não sabe gerenciar, meu amigo? Pede para sair, deixa outra pessoa que sabe gerenciar assumir seu lugar, né? Não tem condições, não tem capacidade de gerenciar, pede para sair. Vai fazer outro tipo de atividade que a sua atribuição lhe proporciona. Ó, eu vou fazer outra ressalva, gente. Lá, na convocação de jornada extra, não se colocou horário específico, porque não sabe quanto tempo vai durar os eventos. Porque a administração pública, quando ela convoca para uma reunião, aquela reunião dura 4 horas ou pode durar 8 horas. Ele não sabe quanto tempo vai dar. Por isso que ele colocou. E é por isso que é tão regulado. Ela especifica alguns eventos que pode chamar. Por isso que não colocou horário. Aí colocaram o artigo 12 para dizer o seguinte, né? Se caso passar lá do horário ou como vai computar as horas, coloca lá 1,2. 1,5. 1,5, perdão, que dá 50% a mais. Então é para isso. Por isso que tem que acabar com essa ideia de que o servidor foi 2 horas, então eu vou acrescentar aí mais 50%. Tem que acabar com isso. Você convocou porque era estritamente necessário. Porque senão você não convocaria. E se você convocou para a jornada extra, tem que se pagar as 12 horas. Porque eu entendo que você convocou para a menor jornada e acrescida de 50%. Exatamente. Então, meu companheiro, se você não quer computar as 12 horas, não convoque o colega na sua folga. Pega ali, vai fazer a sua reunião, pega aquele intervalo ali das 18 horas, né? O intervalo de troca de plantão, né? Paga a hora extrapolada para um plantão ou outro. Exatamente. Você não entra nessa celeuma. Agora, se você convocou, o prejuízo à administração pública não vem com o princípio da economicidade aqui para mim, não. Porque o gestor, quando avaliou que deve chamar na jornada extra, ele já avaliou tudo isso. Ele já avaliou o princípio da economicidade. Se ele chamou lá porque era conveniente para a administração pública. Então, gestor, para de ficar... o cara foi depor lá, só levou 1 hora e eu tenho que pagar 12 horas. Sim! Se você não quer colocar o cara para receber as 12 horas, liga lá no órgão, vê se pode mudar. Né? No cartório do fórum, né? Isso, no cartório do fórum. E se não tiver, a gente conversa com o servidor para ver se você consegue fazer alguma alteração junto com o servidor para poder contemplar e não pagar essas 12 horas, mas também não pode desfavorecer o servidor. A verdade é o seguinte, a administração pública precisa do trabalhador, ela tem que pagar o trabalhador. É simples assim, não tem capricho aqui. Se a administração pública precisa do trabalhador, convoca o trabalhador e paga o trabalhador. Convoca para uma jornada de 8 horas, paga as 12 horas. Não vai ter conflito com a gente por causa disso, né? Mas tem que fazer gestão. Não pode ser preguiçoso. Não pode ser acomodado. Tá na zona de conforto e fala assim, coloca o camarada aí no horário que eu quero, no horário que eu inventei, porque esse horário não existe, e faz do jeito que eu quero. Não é assim. Tem regra, tem norma. Né? O problema é que o gestor preguiçoso ele sempre vai prejudicar o bolso do trabalhador. E o gestor responsável é aquele que vai respeitar os direitos do trabalhador. E aí, gente, aí remete quando eu falo que são dispositivos que protegem o efetivo, porque você cuida da saúde mental do colega, você não deixa o colega estressado, não cria aquela síndrome de burnout na sua inspetoria. E você também possibilita que ele tenha uma vida mais regrada ao ponto de ele se sociabilizar melhor na sociedade, trazendo mais tranquilidade, né? Carlão, vamos tratar de uma coisa aqui que está dentro da portaria 61 que o pessoal acha que não está. As folgas, ela faz parte da jornada de trabalho. Porque quando você faz aquela previsão mensal de folgas, exatamente, você está prevendo que o servidor trabalhará dia sim, 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 não. Sim, 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 não. Ou seja, é uma previsão. Então, se você vai cancelar a folga do servidor, isso é alteração da jornada de trabalho também. Tem que informar o servidor que a folga dele está cancelada. Não é ele ligar para saber se está de folga. Se eu faço lá a previsão, olha, dia 22 eu quero estar de folga, eu coloquei lá no papel. Não tem ninguém, só tem eu lá dia 22. Ué,
dia 22, eu vou dormir até mais tarde e não vou trabalhar. Sabe por quê? Porque ninguém me avisou que foi cancelada a folga. Agora, se a administração pública caiu um avião na cidade de São Paulo, houve uma inundação, houve alguma coisa muito grave, a administração pública precisa chamar esse servidor no dia 22, que é o meu exemplo aqui, tem que avisar para o servidor, olha, infelizmente, em razão de, aí justifica, e aí vai lá e fala assim, a sua folga foi cancelada, vamos passar essa folga para outra data. É simplesmente respeito com o trabalhador. Tem um monte de gente, um monte de norma, aliás, que exige que o trabalhador, o servidor público, respeite o cidadão. Mas como que ele vai dar respeito ao cidadão se ele não é respeitado na sua casa, no seu trabalho? Na sua unidade de serviço ele não é respeitado. Trata o servidor que nem lixo. Trata que nem cachorro. E quer que ele chegue lá para a sociedade e seja o mais gentil possível. Os nossos gestores precisam aprender. Não estou generalizando, viu? A gente tem gestor bom. Mas tem cada um que é pior do que os que já passaram aqui de outras instituições. E o pior é que a gente penaliza o gestor bom porque a gente não pode elogiá-lo, né? Elogiá-lo é perigoso tirar porque vai falar que ele é fraco. Perde o cargo. Se elogiar, perde o cargo. Mas vamos lá. Então vamos lá. O Márcio falou sobre escala de previsão mensal, que é um formulário que foi instituído pela folga mensal garantida. E é bacana, porque eu fico imaginando ali o gestor não olhando para aquele formulário que organiza e planeja a atividade diária da Guarda Civil. É um documento muito simples, mas ele organiza e planeja, né? E aí, qual que é o detalhe? O servidor ele tem que apontar a sua folga até o dia 20. Do dia 20 até o dia 30, o gestor vai analisar se pode conceder aquelas folgas. E aí, a partir do início do mês, você começa a respeitar aquele planejamento. Qualquer alteração naquelas folgas, o servidor tem que fazer um relatório, e é o seguinte, colega, você tem que fazer um relatório dizendo que o pedido daquela sua folga ou daquela alteração, ele é extraordinário, porque o tempo de você marcar foi até o dia 20. Sim. Se você não souber pedir, o gestor coloca lá intempestivamente e nem analisa o seu relatório. Então tem esse detalhe. E o que é legal dessa escala de previsão mensal, que eu começo a reparar o seguinte, que se o gestor agir muitas vezes como um profissional que costuma fazer uma gambiarra, tem alguns profissionais que fazem gambiarra e funciona. Funciona até dar problema. E o problema aqui, gente, quando não respeita o planejamento, traz uma angústia para o trabalhador. O ambiente de trabalho fica ruim para se trabalhar. Então, gente, tem que prestar atenção. É um formulário simples, mas faz alguma grande diferença, não, Márcio? Sim. E tem outra coisa, né, Carlão? Todo evento, todo ato que chama o servidor no seu dia de folga tem que constar em escala. A gente está falando da ordem interna 012 de 2018, né? Tem que constar em escala. Quando o gestor coloca o nome do servidor na escala, tem que ter horário de início e horário de término. Por que tem que ter horário de início e horário de término? Se ocorrer um CAT de trajeto com o servidor, lembrando que o CAT de trajeto voltou a existir, Bolsonaro revogou, ficou revogado por algum tempo lá, mas depois voltou a existir. Se ocorrer um CAT de trajeto, um dos documentos que vai compor lá o processo que vai para a COJAS analisar o CAT é a escala de serviço. Se a escala de serviço não tem horário de entrada e não tem horário de saída, como que o perito vai falar que aquele trajeto era realmente trajeto para o trabalho? Então ele tem que ter horário de início e horário de término. Lembrando que só existem 2 tipos de jornada. Jornada de 8 horas e jornada de 12 horas. Quando chama o servidor, tem que colocar lá horário de início, tal hora, horário de término, tal hora, dentro de uma dessas 2 jornadas que existem, que é a de 8 horas ou 12 horas. Se o gestor chama e não coloca o horário de início e horário de término, ele está descumprindo a ordem interna 012 do Comando Geral de 2018. Né? Se ele altera a folga, que nem você está falando aí, e não comunica o servidor, ele está descumprindo a ordem da folga mensal garantida. É descumprimento de ordem. Engraçado que para o servidor isso pega pra caramba. Por que não pega para o gestor que deixa de fazer essas coisas, sabe? Não se fiscaliza o gestor que deixa de fazer essas coisas. O que a gente está pedindo aqui não é nada demais, é cumprimento da lei, é respeito com o trabalhador,
É respeito com o seu profissional, o seu policial que está lotado na sua unidade. Não é nada demais. Não é nada demais. Tem dificuldade em cumprir a lei? Meu amigo, passa a bola. Passa a bola. Vai ser subordinado. Pede lá, fala pro comando, comando, para mim não dá, eu vou pedir aqui para outra pessoa assumir no meu lugar, porque para mim não dá. Tem dificuldade, faz isso, entendeu? Porque o guarda não pode alegar dificuldade de fazer policiamento, pode, Carlão? Não. Ele tá pronto, pode. ele tem que fazer policiamento, né? E é interessante isso que você falou. O fato de você colocar lá o horário da jornada, né, não significa dizer que quando você convoca ele para uma jornada extra, para aquela situação que existe lá no rol do artigo 10, obriga ele a ficar nesse horário. Porque a convocação é extraordinária e específica para aquilo ali. Sabe? E os prejuízos dessa convocação não pode ficar para o trabalhador. É isso que você tem que entender, que o prejuízo não tem que ficar para o trabalhador. Por isso que está bem específico lá. Você pode convocar para uma jornada fora da jornada distinta do seu trabalhador. Você pode convocar, mas esse prejuízo é para você, administração. Então, é para isso que foi feito o dispositivo, para que você pense muito bem quando for para convocar o colega na jornada extra. Não foi para você dar castigo. Foi para convocar para uma escala de evento, foi para convocar para um evento, foi para convocar para ele para depor, para ajudar a própria administração. Sabe, eu fico revoltado porque eu vejo o gestor olhando para o princípio da economicidade e não presta atenção que tem o princípio da conveniência, que tem um princípio da razoabilidade, e eles não têm hierarquia entre eles. Sabe, eu tô ficando irritado porque eu vejo o gestor lá, não deixando nem os colegas falar direito. Para não ter que explicar o porquê fez a convocação. Então, gente, e outra coisa, colega, é facultado você perguntar as coisas, sabe? É um direito seu perguntar, sabe? E se tiver algum estresse, relata isso no papel, porque geralmente quando o gestor vai dar um despacho, ele é educado no despacho. Sim. Até hoje eu nunca vi um gestor ser mal educado no despacho, aí você vai entender melhor. Eu já vi utopia. Já? Eu já vi utopia, eu já vi um despacho aqui que fala que não existe retaliação na Guarda Civil Metropolitana, né? Tipo assim, o despacho lá fala assim, quem tem que ter medo de retaliação é quem convive lá com os marginais, com os criminosos, que os criminosos retaliam, como se na Guarda Civil Metropolitana não existisse retaliação. O colega levanta a mão, faz uma pergunta, ele é removido da unidade. O colega reclama um direito, ele é removido da unidade. Retaliação existe. Retaliação existe. Assim, obviamente a gente também não pode ter medo da retaliação. É lógico. Né? Nós somos profissionais. Exatamente. Tirar o meu emprego aqui tem que ser por inquérito administrativo, né? Passar lá pelo prefeito. Mas que existe retaliação, existe. A gente sabe como funciona na unidade, o poder, a força, o uso da força na unidade. O chefe vai lá, coloca o camarada no horário que não lhe convém, simplesmente porque o camarada fez lá um pedido que é de seu direito. Olha, eu quero uma licença de curta duração, eu quero eu vou doar sangue. Aí, porque o colega fez alguma coisa que é seu direito, vai lá e fala assim, sabe aquele horário que ele não pode trabalhar, que ele cuida dos filhos? Põe ele nesse horário aí, sabe? Retaliação existe, viu? Não é mundo de Bob, não. Retaliação existe na Guarda Civil Metropolitana. E o pior que é verdade, né? E aí, Márcio, você falou de doação de sangue. Desculpa, a gente saiu um pouquinho do tema. Você falou de doação de sangue. E é interessante, quando o colega vai fazer a doação de sangue, que não dá tempo de avisar o gestor, ou simplesmente ele vai fazer essa doação de sangue porque ele vai ajudar alguém que está precisando desse sangue, ou até mesmo ajudar a administração pública. Por isso que a administração pública não colocou uma data para você fazer a doação, para você avisar antes, porque ela precisa desse sangue para ajudar outros. E aí é o seguinte, o gestor fala assim, pô, polícia, você agiu de má fé. Né? Só que quando você cancela a folga do colega, que ele já explicou que vai viajar, não é a má fé também? Pois é. Pode ser má fé, porque eu invento uma necessidade e cancelo a folga do cara, não é a má fé? Pior é que nem inventa necessidade. Ele escreve lá no papel necessidade de serviço, mas ele não fala qual é. Só escreve lá necessidade de serviço. E não fala lá qual que é a necessidade. Eu falei sobre essa questão da doação de sangue, é para uma reflexão, gente. É lógico, você, servidor, quando vai doar sangue, é lógico que eles informam para o gestor que vai doar sangue tal dia, para não atrapalhar o planejamento, né? Mas, às vezes, que o colega vai doar sangue, o gestor, pelo amor de Deus, não trata isso como má fé.
analisa, verifica o porquê que talvez teve essa conduta. Para poder fazer acertos, né? Ah, bem da verdade, Carlão, tem algumas unidades que quando o pessoal me pergunta, fala assim, Márcio, sobre doação de sangue, eu falo assim, nem avisa. Vai doar e traz o comprovante, nem avisa. Sabe por quê? Porque o guarda vai lá e faz um documento de toda boa fé, fala assim, senhor comandante, informo que no dia tal eu vou doar sangue. O comandante tem a moral de dar um indeferido numa informação. Eu não sei como que se indefere informação, mas ele dá indeferido, vá doar na folga. Você acredita que o comandante escreve isso? Quando é comandante assim, eu sei que não existe nenhuma obrigação do servidor informar e nem solicitar doação de sangue, não existe dever de solicitar e nem mesmo de informar. Basta ir doar sangue e trazer. Quando eu sei que o gestor é desse tipo de gestor que dá um despacho lá indeferindo informação, eu falo pro colega, nem informa. Vai doar sangue, traz seu comprovante. Ele não pode te dar outro despacho que não seja de dia trabalhado. Porque a doação de sangue é dia trabalhado. E o legislador quando fez a lei, ele quer salvar a vida. Sabe? E ele usa o recurso do servidor público para ir lá salvar a vida. Sim. É essa a ideia que o gestor tem que estar em mente. Mas vamos voltar lá para a escala de previsão mensal. Gente, quando cancelarem a sua folga e você falar que você faltou o serviço, você escreve lá um parágrafo. Eu não faltei o serviço conforme escala de previsão mensal. Somente isso. Alterou o seu horário, você faz ali na hora, pede para fazer alteração na escala. Remanejamento. Faz o remanejamento. Se o colega não fizer o remanejamento, peça para ligar para o comandante pedindo autorização. Se ainda assim não resolver, faça um relatório informando o que aconteceu aquilo e que não quiseram alterar. Com cópia para o sindicato. Acabou. Acabou, gente. É simples assim, não entra em debate. E vamos para o próximo assunto aí, que é a atividade física, né, mano? Márcio, quem é que pode cancelar a atividade física? Quem pode suspender, né? Cancelar não, suspender a atividade física por um período limitado é o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana e a Superintendência. A Superintendência SAI, SOP, SUPLAN. Essas superintendências podem suspender a atividade física durante um determinado período, tá? A atividade física é um dever, não é só um direito, é um dever. É um dever do trabalhador, um dever da administração pública, né? Então, aquelas 4 horas semanais é dever. Quem pode suspender? Comando Geral e as superintendências, como, por exemplo, a SOP. Se o chefe de unidade tem lá uma demanda extraordinária na unidade dele e ele precisa atender essa demanda, e se ele colocar para fazer atividade física vai prejudicar a demanda, o que ele faz? Ele vai lá, vai ter que entrar em contato com a superintendência que ele é subordinado e fazer o pedido para que suspenda lá por um determinado período, a atividade física. Exatamente. E a gente sabe que o comandante, o gestor ali, ele vai conseguir justificar e até mesmo cancelar suspender essa atividade física por uma semana. Mas geralmente o que acontece? Você posterga o dia de fazer atividade física para o outro dia. E no outro dia, ele vai ter que ter preferência. Uhum. Então, gente, a atividade física é uma atividade muito séria, porque na atividade física o servidor ele consegue perceber se ele está bem de saúde ou não. A gente pensa que não, quando ele começa a andar ali em volta da unidade, ele começa a fazer uma atividade, se ele não tiver legal de saúde, ele percebe na hora. E atinge a finalidade da atividade física, né, mano? Que é justamente preservar a saúde. Preservar a saúde, exatamente. Carlão, vale a pena falar também que é o seguinte, aí é para você trabalhador. O chefe da unidade é que define o local da atividade física e o planejamento de atividade física. Se o chefe da unidade fala assim, olha, só pode fazer segunda, terça, quarta e quinta, não pode fazer atividade física sexta, sábado e domingo, em razão dos atendimentos da unidade, ok, ele tem essa prerrogativa de definir lá quais são os dias, quais são os horários, quais são os locais, tá certo? Ele fala, é competência do chefe da unidade. Contudo, se ele falar para você assim, ó, você só pode fazer de segunda, terça e quarta, beleza. Aí na segunda-feira ele pede a suspensão e na quarta-feira ele pede a suspensão. Ele vai ter que colocar na sexta e no domingo. Porque ele também não pode deixar você sem fazer atividade física por capricho dele, né? O negócio aqui tem que ser profissional. Sabe a pessoalidade? Sabe o umbigo? Larga o umbigo em casa.
Larga em casa, tem que ser profissional. Não pode olhar para a pessoa. Tem que olhar para o servidor público sem olhar para a pessoa. Ah, eu não gosto desse camarada aqui, eu vou tirar a atividade física dele, como se estivesse fazendo alguma coisa que fosse boa para a administração. Quando você suspende a atividade física, você, na verdade, está onerando a administração pública. A administração pública precisa dessa atividade física. Ela precisa desse programa. O trabalhador também precisa desse programa. Então, deixa de lado a pessoalidade. Não gosta do cara? Não, sei lá, não vai na casa dele, para de ir na casa dele tomar café. Agora, não pode querer atrapalhar o serviço dele porque não gosta do camarada. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, gestor, supervisão, inspetores, para de falar que às vezes o colega fica enrolando na atividade física. Porque quem tem que supervisionar, verificar isso, são vocês, caramba. Não dá para você colocar essa desculpa que o cara não faz atividade física e é bom cortar. Cara, tem hora que eu fico olhando esse absurdo. Cara, se você tá vendo que o colega tá enrolando na atividade física, vai lá e chama a atenção do colega, pô. Agora vai querer cortar um benefício? Um benefício que foi conquistado, caramba. Vai lá, chama a atenção do colega, faça um planejamento de uma atividade, caminhe em alguns lugares ali bacana da sua unidade, acha um parque lá, vai caminhar com o colega, mas não me fala essa besteira que o pessoal fica enrolando para fazer atividade física, pelo amor de Deus, gente. É mesmo, é assim, se você não consegue fiscalizar a atividade física, você também não consegue fiscalizar o trabalho do policial. Só que o trabalho você consegue lá quantificar, né? Eu consigo quantificar quantas rondas ele fez, eu consigo quantificar quantos postos ele rondou, isso eu consigo quantificar. Como que não consegue quantificar o tempo que ele fez atividade física ou que tipo de atividade física ele fez? Se você tem mecanismo para quantificar uma coisa, você deve ter um mecanismo para quantificar outra também. Então não adianta falar assim, se o colega está dando nó, é porque você está deixando. É simples assim. Gente, vamos lá, outra coisa. Atividade física, quando o gestor não estipula o local, você tem que ter o seguinte, tem que ter razoabilidade e o chefe tem que poder fiscalizar. Basicamente isso. Você tem que fazer atividade física em um local que o chefe consiga fiscalizar e que tenha uma razoabilidade, né? Você também não pode... eu vou falar de Guaianazes, porque eu trabalhei lá. Você não pode querer fazer essa atividade física trabalhando em Guaianazes lá no Parque do Carmo. Ou no Parque Ibirapuera. Parque Ibirapuera. Foge da razoabilidade. Mesmo porque o chefe não vai conseguir fiscalizar. Então, aquelas unidades que não estipulam o local, que não tem um local adequado para ele fazer, segue esse princípio. É razoável onde eu estou indo? Tem uma certa segurança? O local dá para fazer? Sabe? O chefe consegue fiscalizar? A supervisão consegue fiscalizar? Essa que é a ideia. Jamais você deve ter um comportamento de dificultar o cara a fazer atividade física. É isso aí. Bom, fica com essas dicas aqui. A gente está falando aqui de jornada de trabalho, estamos falando de respeito ao trabalhador, estamos falando de dignidade da pessoa humana, tá? E estamos falando que o trabalhador que ele é bem tratado na sua unidade, ele tende a reproduzir, a espelhar esse bom tratamento com a sociedade. Verdade. Basicamente isso aí. Agora, se você trata o seu trabalhador com a chicotada e depois o camarada reproduz isso na sociedade, a culpa é sua, né? Então, ele está falando aqui de respeito, de leis, de normas positivadas, de normas que devem ser cumpridas pelo terceira classe até o IS, todo mundo tem que cumprir, ela é para todo mundo. É basicamente isso. E se você não tem condições de gerir, pede para sair. Não dá para ficar mais na gambiarra, porque uma hora a gambiarra ela não é funcional e a sua unidade vai ficar com síndrome de burnout. Isso. A sua unidade, o companheiro não vai ter nem vontade de ir para a sua unidade. Então fica a dica aí.